Ah, o senhor não ouviu? Aqui não é curral. Sala VIP é pra gente importante. A voz de Rogério cortou o ar gelado da sala como um tapa. Ele falava alto de propósito, para que todos ouvissem. O segurança de pele branca, uniforme justo realçando o peito estufado, olhava de cima para Antônio como se estivesse vendo um inseto. Antônio, 58 anos, pele escura queimada de sol, sentia o ar-condicionado bater no suor seco do rosto, formando um arrepio estranho. Ele segurava com firmeza a alça de uma mala de couro velha, rachada nas bordas, que parecia ter a mesma idade que suas mãos grossas e calejadas. Usava uma calça social, já desbotada, camisa xadrez bem passada, mas antiga, e um sapato gasto, lustrado com esmero naquela manhã. Ele só queria uma poltrona para descansar as costas que doíam depois de horas de estrada. O bilhete de embarque tremia levemente em seus dedos. Não era medo, era raiva misturada com vergonha. Eu tenho acesso aqui, moço, murmurou, tentando mostrar o cartão metálico simples, sem logotipo chamativo, que dava direito à sala VIP. Rogério olhou para o cartão sem pegar, deu uma risada seca e olhou em volta, buscando plateia. Claro que tem, né? Fazendeiro agora acha que é executivo, disse, abrindo os braços. Gente, olha isso, deve ter vindo direto do pasto, até o cheiro entrega. Algumas cabeças ergueram-se das poltronas de couro branco impecável. Um homem de terno azul marinho caro franziu o nariz, como se de repente tivesse sentido um odor desagradável. Uma mulher com bolsa de grife sussurrou para a amiga. Ele tá perdido, certeza. Olha a mala, parece coisa de brechó. As palavras cortavam mais que o tom de voz. Antônio sentiu o rosto esquentar, uma mistura de sangue subindo e humilhação queimando por dentro. O coração acelerou. Uma parte dele queria gritar, outra só queria desaparecer. Eu paguei pelo acesso. Só quero esperar o meu voo sentado, como qualquer outro, respondeu, com a voz baixa, mas firme. Rogério se aproximou ainda mais, tão perto que o cheiro forte do perfume barato se misturou com o cheiro de café e carpete novo. Ou o senhor sai por bem, ou vai sair acompanhado. Aqui não é lugar para... Ele fez uma pausa, olhando Antônio de cima a baixo, como se escolhesse a palavra mais cruel. Lixo de roça. Um riso abafado ecoou de algum canto. Um jovem de camiseta de marca levantou o celular discretamente, começando a filmar. Outro cochichou. Vai dar confusão. Olha o Jeca achando que é VIP. Antônio sentiu o estômago embrulhar. Pensou na família, na fazenda, nos anos de luta para chegar exatamente ali, naquele ponto da vida. Pensou em tudo o que já tinha conquistado. E em como, mesmo assim, ainda era visto como nada. Antes que pudesse responder, sentiu o empurrão seco no ombro. Cambaleou para trás, a mala quase escorregando da mão. A poeira acumulada na porta de vidro, onde o carpete terminava, grudou na barra da calça quando ele se apoiou para não cair. Rogério apontou para fora com um sorriso de superioridade estampado no rosto. Anda, tio. Vai esperar lá fora com o resto do gado. Aqui dentro é só para quem merece. Antônio respirou fundo, engoliu seco, não disse nada, virou de costas e deu o primeiro passo para fora da sala, enquanto atrás dele as risadinhas e cochichos continuavam. Ele ainda não sabia, mas aquele empurrão humilhante seria o último que receberia ali. E do lado de fora, algo começava a se mover no estacionamento do aeroporto. Algo que mudaria completamente o jogo. Antônio ainda ajeitava a mala na mão quando ouviu a porta automática atrás de si abrir com força. Rogério não tinha terminado. O segurança saiu pisando pesado, peito estufado, como se estivesse caçando uma presa que ousou escapar. Ei, nem pense em ficar rondando por aqui, disse Rogério, apontando para a área comum do aeroporto. Gente como você adora arrumar confusão. Vou chamar o gerente para garantir que não tente entrar de novo. Antônio manteve o olhar baixo,
tentando controlar a respiração. Por dentro, um nó apertado se formava no estômago. Ele sabia que qualquer reação seria usada contra ele. Respirou fundo, sentindo o cheiro de café vindo das lanchonetes, misturado ao perfume caro de pessoas apressadas. Rogério fez sinal para outro funcionário, um rapaz magro de colete azul, que se aproximou com cautela. Esse aí tentou invadir a sala VIP, disse Rogério, já aumentando a história. Provavelmente falsificou o cartão, melhor chamar a supervisão. Ou a polícia. Vai saber de onde veio. O funcionário olhou Antônio com expressão de dúvida, mas não contestou. Apenas puxou o rádio. Do outro lado do corredor, 2 passageiros que tinham visto a cena se aproximaram, mais curiosos do que solidários. É sempre assim, comentou um deles, homem de meia idade com relógio de luxo. O pessoal acha que só porque compra um bilhete barato pode entrar em qualquer lugar. A mulher ao lado concordou, erguendo o queixo. E olha a roupa. Claramente não pertence àquele ambiente. Aposto que nem sabe usar a sala direito. As palavras bateram duro no peito de Antônio. Ele sentiu um calor subir pelo rosto, mas manteve o silêncio. O coração acelerava, tentando segurar a dignidade em meio aos olhares atravessados que agora se multiplicavam. O gerente finalmente chegou, terno cinza impecável, expressão fria, postura rígida. Ele analisou Antônio da cabeça aos pés, sem sequer perguntar sua versão. Senhor, precisamos que se afaste da entrada da sala VIP. Já recebemos relatos de comportamento inadequado. Eu não fiz nada, respondeu Antônio com voz firme, mas rouca. Só tentei usar o que paguei. O gerente ergueu uma sobrancelha, quase debochado. Pagou? Claro. Deve ter sido um mal-entendido ou uma tentativa mal-sucedida. Rogério cruzou os braços, satisfeito. Já chamei a segurança extra. Se insistir, vai sair escoltado. Antônio sentiu um frio na espinha. Pela primeira vez, percebeu que aquele circo estava crescendo rápido demais. E então, no fundo do saguão, ouviu-se o ronco grave de motores potentes. Um comboio de carros pretos começava a parar bem diante da entrada principal do aeroporto, trazendo algo, ou alguém, que mudaria tudo. Antônio tentava se manter firme, mas seus ombros pesavam como se carregassem anos de cansaço acumulado. O gerente, o segurança e agora 2 novos agentes uniformizados formavam um semicírculo à sua frente, como se ele fosse uma ameaça real, quando tudo o que queria era sentar e esperar pelo voo. Senhor, esta é sua última chance. Afaste-se imediatamente da área VIP ou será retirado pelas autoridades do aeroporto, disse um dos agentes, a mão já pousada no coldre vazio, num gesto teatral para intimidar. Rogério sorriu de canto, satisfeito com o espetáculo. Falei que ia dar nisso. Gente assim não sabe seu lugar, murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. A frase atravessou Antônio como um espinho. Ele apertou a alça da mala velha até os dedos doerem. Sentia o orgulho ferido latejar dentro do peito, queimando como se a humilhação circulasse em seu sangue. A injustiça era sufocante, uma mão invisível apertando sua garganta. Tentou respirar fundo, mas a sensação de impotência o engoliu. Ele, que passou a vida inteira trabalhando duro, construindo tudo com esforço próprio, era tratado ali como se fosse um invasor, um farsante, um nada. O gerente se aproximou mais, inclinando o corpo, falando quase ao ouvido de Antônio. Não crie mais confusão. Todos estão olhando. O senhor está envergonhando a si mesmo. Aquela frase foi o golpe final. As pessoas realmente olhavam. Algumas com desprezo, outras com diversão, outras gravando sem pudor. Um homem comentou: devia ser proibido esse tipo de gente circular aqui. E uma mulher, ajeitando o colar caro, completou: ainda faz drama. Era só ir embora. Antônio sentiu o mundo encolher ao seu redor.
O coração parecia bater dentro do estômago. Por um momento, pensou em responder, gritar, exigir respeito, mas algo dentro dele segurou suas palavras. Um instinto mais antigo, mais sábio, o de que o tempo revela tudo. Eu estou indo, disse enfim com a voz baixa, quase quebrada. Os agentes o acompanharam até a área comum, como se escoltassem um criminoso. Rogério caminhou atrás, de braços cruzados, observando cada passo com satisfação venenosa. Quando Antônio finalmente se afastou, sentou-se num banco distante, sentindo o peso da poeira na calça, o peso do olhar de todos e o peso maior ainda de ser julgado por aquilo que aparentava, e não por quem realmente era. Ele baixou a cabeça, sem imaginar que a apenas alguns metros dali, os carros pretos recém-chegados abriam suas portas, e um homem que mudaria tudo estava prestes a descer. Antônio permanecia sentado no banco frio do saguão, a mala apoiada entre os pés, o olhar perdido entre as placas luminosas do aeroporto. O peito ainda ardia, como se as palavras de Rogério ecoassem por dentro, raspando as paredes do orgulho. Ele tentava recuperar a respiração, lenta, pesada, quando o som firme de portas de carro batendo chamou a atenção de alguns passageiros. Foram apenas alguns segundos até que o murmúrio começasse. Quem é aquele? Parece importante. Olha a comitiva. Do lado de fora, 3 SUVs pretos brilhantes com vidros escuros e placas oficiais pararam alinhadas. Motoristas uniformizados abriram as portas ao mesmo tempo, num sincronismo quase militar. E então, do carro central, desceu um homem alto de terno impecável, barba bem aparada e postura de quem está acostumado a ser obedecido. Era Augusto Andrade, empresário internacional, magnata conhecido na aviação privada, investidor majoritário e, principalmente, o verdadeiro proprietário da sala VIP e de metade daquele aeroporto. Rogério viu o movimento de longe e imediatamente ajeitou o uniforme, alisando o cabelo com a mão, como se preparasse para impressionar. O gerente fez o mesmo, estufando o peito. Passageiros cochichavam, alguns apontando discretamente. Augusto entrou no saguão, seguido por 2 assessores. Andava com passos firmes, olhar atento, até que seus olhos encontraram exatamente quem ele buscava. Antônio. O fazendeiro levantou a cabeça apenas por reflexo, esperando ver mais um olhar julgador. Mas, ao contrário disso, viu o rosto de Augusto se abrir num sorriso largo, sincero, quase emocionado. Meu irmão, quanto tempo! Antes que qualquer um entendesse, Augusto caminhou rápido até Antônio e o abraçou com força, como quem reencontra alguém essencial na própria história. Antônio, surpreso, demorou 1 segundo para retribuir, mas logo o fez, sentindo o peso do abraço quebrar parte da dor recente. Os passageiros ficaram estáticos. O gerente piscou, tentando entender. Rogério empalideceu de imediato, como se tivesse levado um tapa invisível. Antônio, você sumiu! Disse Augusto, afastando-se para olhar o amigo de cima a baixo. Achei que você só chegaria amanhã para a reunião com o conselho. Ele riu, orgulhoso. O homem que bancou metade do projeto e me ensinou a transformar a fazenda em império. A frase caiu como uma bomba. Um silêncio denso tomou conta do saguão. Os cochichos começaram novamente, mas agora era incredulidade, não desprezo. Ele é sócio do dono do aeroporto. Meu Deus, como assim aquele homem simples? Augusto então olhou ao redor, finalmente notando os rostos tensos, confusos, e o uniforme de Rogério parado ali, imóvel, com o suor escorrendo pela testa. O empresário franziu o senho. Aconteceu alguma coisa aqui? Antônio respirou fundo. Desta vez não havia vergonha. Apenas calma, uma calma poderosa. Mas antes que pudesse responder, Rogério deu um passo à frente gaguejando. Se senhor Augusto, eu não sabia que ele era... Quer dizer, houve um mal-entendido. Augusto ergueu a mão,
interrompendo o segurança sem sequer olhar para ele. Antônio, disse com a voz baixa e séria, o que fizeram com você? O silêncio do saguão era absoluto. Todos esperavam. Era o início da virada. E Rogério, sentindo as pernas tremerem, sabia que nada, absolutamente nada, poderia salvá-lo do que estava prestes a acontecer. O silêncio no saguão parecia mais pesado que o carpete espesso sob os pés de todos. As palavras de Augusto, firmes, diretas, cheias de respeito, pairavam no ar como um martelo prestes a cair. E caíram. Quando Antônio abriu a boca para explicar, não precisou sequer completar a primeira frase. Bastou dizer: eles me tiraram à força da sala VIP. Rogério sentiu o chão sumir sob seus pés. O rosto dele empalideceu tão rápido que parecia que todo o sangue havia fugido para algum lugar distante. As mãos começaram a tremer. Ele tentou escondê-las atrás do corpo, mas o tremor era tão evidente que parecia que as próprias mangas do uniforme vibravam. O gerente, ao lado, respirou fundo demais. Um suspiro tão alto e tenso que saiu como um soluço preso. A ponta do nariz ficou branca, depois vermelha. Ele engoliu seco, o pomo de Adão subindo e descendo como se fosse engolir o próprio medo. Augusto virou-se devagar, encarando cada um deles. Vocês fizeram isso com o meu sócio? Com meu amigo? Rogério deu um passo para trás, tropeçando no próprio pé. O sapato bateu no chão com um estalo seco, seguido por outro ainda mais alto. O coração dele, martelando dentro do peito. Senhor Augusto, eu não sabia. Eu pensei que... A voz falhava, sumia, ressurgia em sussurros. Eu estava só cumprindo o protocolo, mas não conseguia terminar nenhuma frase. A boca abria e fechava como se estivesse sem ar. O suor escorria pela lateral do rosto, criando trilhas brilhantes que chegavam até o colarinho. O tecido escuro começou a ganhar manchas úmidas. O gerente tentava manter a postura, mas sua respiração estava curta, entrecortada. Quando tentou falar, a voz saiu fina, trêmula. Senhor, realmente achamos que o senhor Antônio, que ele estava confundindo a entrada. A cada palavra, sua testa brilhava mais. Ele passou a mão rapidamente para enxugar o suor, mas deixou um rastro ainda mais evidente de nervosismo. As sobrancelhas apertadas, a boca trêmula, os olhos piscando rápido, um homem tentando manter uma falsa compostura enquanto entrava em colapso por dentro. Passageiros assistiam atônitos. Muitos dos mesmos que haviam rido agora estavam parados, petrificados, alguns com as mãos cobertas sobre a boca, outros desviando o olhar para não serem associados à humilhação que tinham aplaudido minutos antes. Augusto deu um passo à frente e Rogério deu 2 para trás, como se a simples presença do empresário o queimasse. As pernas do segurança balançavam, como se estivessem prestes a ceder. Quer dizer, continuou Augusto, cada palavra afiada como gelo, que vocês julgaram um cliente, expulsaram-no violentamente e ainda o humilharam, sem sequer checar as informações? Rogério abriu a boca, mas a única coisa que conseguiu emitir foi um ruído engasgado. Os olhos arregalados, vermelhos nas bordas, denunciavam puro pânico. O gerente ao lado já respirava pela boca, incapaz de controlar o ritmo acelerado do próprio peito. Augusto virou-se para Antônio. Meu amigo, disse com a voz aquecida por respeito, essas pessoas não representam este lugar, nem a mim. Então, voltou-se para os envolvidos com o tom frio como mármore. Vocês já estão oficialmente fora deste aeroporto. Agora. Rogério empalideceu ainda mais, quase cinzento. O gerente levou a mão ao peito, como se tivesse sentido o coração errar o compasso, e todos ao redor sentiram. O poder havia mudado de mãos.
Rogério tentou dar um passo à frente para implorar, mas sua perna falhou e ele quase caiu. Apenas não imaginavam que a verdadeira justiça ainda estava por vir, e seria ainda mais dura. Quando Augusto terminou a frase, o silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia alterar até o ar. Rogério tentou falar algo, mas a voz simplesmente não saía. O gerente continuava parado, rígido, olhando fixamente para o chão, como se pudesse desaparecer dentro dele. O público, antes tão rápido em julgar, agora se encolhia, desviando o olhar, fingindo não ter participado. Augusto chamou um de seus assessores com um leve gesto de mão. Registre tudo. Quero o relatório completo do que aconteceu aqui. Imediatamente. O assessor assentiu e começou a anotar, tirando fotos, pedindo dados dos funcionários envolvidos e recolhendo depoimentos de testemunhas que, agora, tremiam ao perceber que seus próprios comentários poderiam ser ouvidos. Rogério soltou um soluço abafado. Senhor Augusto, por favor. Eu não... Silêncio, disse Augusto, sem elevar a voz, mas com uma firmeza que fez o segurança murchar como um balão furado. O empresário então se voltou para o gerente. O senhor será encaminhado ao departamento administrativo. Até a investigação ser concluída, está suspenso, sob risco de responder judicialmente por discriminação, abuso de autoridade e expulsão indevida de cliente. O gerente sentiu as pernas cederem e precisou segurar na parede para não cair. O rosto estava completamente desfigurado pelo pânico. O lábio inferior tremia sem controle, as bochechas estavam vermelhas e gotas de suor escorriam pelo maxilar até a gola do terno cinza. Eu entendo, balbuciou quase sem voz. Augusto então olhou para Rogério com calma gelada. Você, segurança, está formalmente demitido neste instante. Será proibido de trabalhar em qualquer empresa associada a este aeroporto. E o departamento jurídico vai entrar em contato. Rogério empalideceu de tal forma que parecia transparente. Os ombros desabaram e ele precisou segurar o cinto para não perder o equilíbrio. Os olhos arregalados, cheios de lágrimas que ele tentava conter, denunciavam o completo desespero. Por favor, eu só... Não foi só, interrompeu Augusto. Foi escolha. Preconceito é sempre escolha. Antônio observava tudo em silêncio. Não havia raiva em seu olhar, só uma tristeza profunda, algo que vinha de anos de ser julgado pela aparência. Ele respirou fundo, tocou o braço de Augusto e falou com voz baixa. Já chega. Não quero vingança. Só justiça e respeito. Augusto assentiu, com expressão orgulhosa. E você vai ter. Os agentes retiraram Rogério e o gerente sob olhares de reprovação, agora voltados contra eles. E pela primeira vez, desde que tudo começou, o ambiente parecia carregar um entendimento silencioso. Algo maior precisava ser dito, e viria de Antônio. Quando o saguão finalmente voltou ao silêncio, Augusto colocou a mão no ombro de Antônio, guiando-o de volta para a sala VIP. Mas agora, com todos abrindo caminho, alguns abaixando a cabeça, outros encarando o chão, envergonhados por terem rido, filmado ou julgado sem pensar. As portas automáticas se abriram e Antônio entrou devagar, sentindo a diferença no ar. Não era mais o lugar que o expulsara. Era o lugar que reconhecia quem ele realmente era. Augusto chamou a equipe da sala e, diante de todos, declarou: este homem merece o respeito que muitos aqui esqueceram de oferecer. Ele representa trabalho, parceria e dignidade. Foi ele quem me ensinou metade do que sei sobre negócios. Os funcionários assentiram, visivelmente constrangidos. Alguns passageiros desviaram o olhar, outros murmuraram desculpas tímidas. Antônio manteve a postura serena. Sentou-se na mesma poltrona de onde fora arrancado horas antes. O peso em seu peito começava, enfim, a se dissolver. Respirou fundo,
olhou ao redor e disse com voz firme, calma e carregada de verdade: quem julga pela aparência perde o respeito que nunca chegou a ter. A gente não conhece a história de ninguém só pelo que vê por fora. O mundo seria mais leve se cada um começasse oferecendo dignidade antes de tirar conclusões. Augusto sorriu. Alguns passageiros baixaram a cabeça, refletindo. O silêncio, desta vez, tinha outro significado: aprendizado. Antônio recostou na poltrona, fechou os olhos por um instante e deixou que a paz, aquela que vem depois da justiça, finalmente o alcançasse. Se essa história te fez pensar sobre respeito, dignidade e humanidade, deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo: você já viu alguém ser julgado pela aparência? O que fez ou faria numa situação assim? Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias de justiça e viradas surpreendentes.